não sei de onde esse conto saiu exatamente, no dia em que eu estava com raiva, cansado e muito triste. E enquanto escrevo essa introdução, meses depois dessa história ter sido editada e revisada, eu acho que ainda estou assim. Não é uma questão de trabalho ou amizades e relacionamentos amorosos complicados. O mundo ao meu redor parece se rasgar e tenho medo de que a história que você está prestes a entrar seja otimista demais para o cenário em que nos encontramos. Esses são alguns dos trechos, mais basicamente a introdução de O Jardim de Ossos, conto que tem repercutindo muito nas redes sociais e na própria Amazon como downloads, de Eduardo Andrigo, escritor que nos brinda com a sua presença no Café com Letras desta semana. Eduardo, uma honra tê-lo conosco aqui. Opa, tudo bom? Muito bom estar aqui também. Eu já conheci o programa também de outros tempos. Gosto, acho bem bacana e foi uma surpresa ser chamado, fico bem feliz mesmo. Nós temos tentado qualificar o processo de produção, a Maitê, que é a nossa produtora, tem ido atrás, e chamou muito a atenção no noticiário local a tua marca de downloads. Eu gostaria que tu explicasses um pouco isso. Eu estou aqui lendo por uma tela de celular, a nossa produção vai pegar ao tempo certo, e passarei sim boa parte da entrevista mexendo no celular, porque se trata de um e-book. Então, e-book é livro igual, não é pelo fato de não termos o formato físico que ele perde prestígio. E o Café com Letras não é a primeira vez. Volta e meia também se debruça sobre o formato e-book, o livro virtual, como queiram. Então eu gostaria primeiro desse fato pitoresco dos downloads, de quantificar isso. A nota com a qual nós tivemos contato não detalhava tanto assim, só dizia que tu havias atingido uma boa marca. Então eu gostaria de detalhar um pouco essa marca dos downloads a partir do conto O Jardim de Ossos e depois nós vamos então detalhando melhor do que estamos tratando. Claro, a Amazon, no caso, ela dá esse espaço para autores independentes, aqueles que não têm muito espaço entre editoras grandes, médias ou pequenas, né? Ela dá espaço no Kindle Direct Publisher, que é uma plataforma da Kindle, em parceria com a Amazon, no caso, que ela permite a autopublicação. Então, todo o e-book ali, toda a revisão, edição, foi tudo feita por mim e pela Caroline Terlis, que ela é a minha editora revisora, parceria já há algum tempinho, já há alguns meses, fantástica, inclusive. E, nesse caso, quando foi publicado, a Amazon ela deixa em dois formatos, tanto a venda normal do e-book do arquivo, tu vende lá por um preço fixo, ou a leitura no KU, no Kindle Unlimited. Nesses aspectos, quando começou, no Kindle Unlimited é liberado de graça, a pessoa recebe por página, coisa assim, por página lida. Nisso, quando começou a sair, ali por maio, algumas plataformas de divulgação de livros independentes nacionais, como Divulga Nacional, eles têm plataforma no Instagram, no Twitter, também, são ótimos, eles começaram a divulgar e cerca de mais de 1.400 pessoas baixaram e continuam lendo, no caso. Baixaram no questão normal e também acabaram lendo, estão ainda lendo, nos últimos meses tem bastante leitura ainda pelo Kindle Unlimited. 1.400 pessoas desde abril. Desde abril. Só no Kindle? Só no Kindle. Mas, na verdade, porque ainda esse último mês continua tendo uma boa faixa de leitura. Tu não tiveste daí a estatística deste mês ainda? Deste mês. É que como é leitura por mas estamos na primeira semana de agosto ainda. Sim. Não, eu digo mais questão de julho também. Dessa última semana teve mais ou menos umas 10 a 20 leituras. É como eu começo a pegar mais por questão de leitura de página também. Então, quando tem 24 páginas, por exemplo, eu já teve umas leituras ali de mais ou menos umas 200 páginas nas últimas semanas, sabe? Então, a gente vai por essa numeração para ter uma ideia. A Amazon não dá, o número exato de leitores, às vezes, sabe? Depende muito também por página lida. Mas de downloads, eu consigo ver mais de 1.400 pessoas. O sujeito paga especificamente pelo download do conto ou é o fato seguinte, ele assina a plataforma da Amazon, do Kindle, e aí pode fazer os downloads? São os dois. Os dois. As duas possibilidades. Uhum. E tu tens algum retorno como escritor? Eu não quero entrar em quanto tu ganhas, não é isso? Mas só para as pessoas terem a dimensão de como funciona. Um escritor independente é que a questão é que o meu conto ele é curto. Então depende muito também do tamanho do conteúdo que tu vai estar publicando. Eu recebi o teu PDF, no caso. Isso. Para poder ler. Nesse caso, por exemplo,
O conto está R$ 1,99, no caso avulso, né? Mas para quem assinar o Kindle Unlimited lê de graça, mas por página lida a Amazon paga menos de 1 centavo, assim, é bem pouquinho. Sim. Que a pessoa recebe. Eles dão só o espaço mesmo para aparecer na plataforma. A questão é a visibilidade, como tu falaste, exatamente. Né? Financeiramente, a Amazon tipo, ela é bem baixa. É bem baixa mesmo. A gente tem escritores grandes, que eu gostaria de falar depois, claro, né? Que estão nessa plataforma, tem uma grande visibilidade, são autores incríveis, mas que realmente, financeiramente, é algo bem baixo. Tu já havias lançado um outro e-book independente, né? Sim, eu lancei por um outro pseudônimo. Faz mais ou menos um ano isso. Isso. Foi na mesma época, inclusive. Nós estávamos no pico da pandemia e o programa aqui suspenso. Provavelmente por isso não entrou no nosso radar. Até fica o convite para, se tu julgares apropriado, daqui uns meses retorne aí com essa tua obra que foi lançada no pico da pandemia. Sim. E aí o Café com Letras estava suspenso por questão de aglomeração, até de própria ocupação dos espaços da casa. Eu acho interessante sim falar sobre ele porque é algo que já não é mais eu. É um livro já que são 4 contos dentro e uma noveleta. No caso são 3 contos e uma noveleta. São histórias curtinhas e uma maior ali, mais ou menos de umas... Se pudesse me recuperar o título que eu... Da época foi lançado Noite Sem Luar. Isso aí. Isso, Noite Sem Luar. Ia ser uma série de livros, na verdade, de contos. Eu acabei largando a ideia. No caso, como eu falei, não é mais eu aquele lá. Inclusive, eu usava um outro pseudônimo, que seria Eduardo Nothing, que seria, em inglês, no caso, Nothing seria nada. Tu tens brincado com a combinação do teu próprio primeiro nome. Sim, eu gosto, sim. Inclusive, Eduardo A.S. é só... Mas só uma... Só abreviatura? Só abreviatura mesmo, que eu acho que fica bacana. Mas eu acho que eu vou manter o Eduardo A.S., claro. Inclusive, esse primeiro livro, eu pretendo ele dar uma revisitada nele. Inclusive na noveleta, que é o que eu mais tenho orgulho, vamos dizer assim. Que agora o nome, se eu não me engano, já mudou de nome várias vezes. Na época eu escrevi para uma amiga, o nome que eu mais recordo é Um Jesus Pessoal, daquela música Personal Jesus, do Depeche Mode, música fantástica, que fala sobre alguém, no caso, que seria tipo a nossa âncora, aquela pessoa que está sempre ali pela gente. É uma visão mais religiosa de alguém que a gente admira muito, que a gente ama muito, né? Por isso, Um Jesus Pessoal. Hoje em dia, provavelmente vou mudar o nome dela, muito provavelmente. Vai ser bem reescrita, vai ser bem mudada. A minha escrita mudou muito, inclusive do Jardim de Ossos já mudou bastante, inclusive porque ela foi escrita em outubro. Outubro de 2020, para situar quem nos acompanha. Isso, outubro de 2020. E eu já mudei bastante a escrita dela e tudo mais. Eu acho que aí que ela está a versão definitiva, talvez algumas correções mesmo ortográficas, que às vezes acabam escapando, né? Eu te confesso que na leitura achei uma coisinha que outra, assim. Sim. Mas mínima. E eu vou te dizer, eu já acho que eu já reli essa história acho que umas 30 vezes. Eu e a Carol, a gente passou o pano nela várias vezes. Mas não de conteúdo, seria de grafia. Sim, tudo de grafia. Tipo algum espaçamento a mais, alguma letra a mais que fugiu. Ou uma palavra colada. Sim, também acontece. Bastante. Olha só, então entrando aqui em Jardim de Ossos, que é o foco do nosso programa. Embora seja o formato do conto, e um conto até enxuto, ele tem todo um protocolo aqui, por exemplo. Eu comecei, com perdão pela redundância, pelo início, a nota inicial, uma introdução ao problema. O conto ele é metódico no sentido da organização, das suas partes. Tem até um espaço aqui para agradecimentos. E depois uma autodivulgação aqui das tuas próprias redes sociais, que daí tempo de redes sociais não quer demais, o jeito de divulgar a página onde trata do seu próprio trabalho, digamos assim. Então o Jardim de Ossos, ele adota uma perspectiva futurista, não tenho a pretensão de contar a história, mas preciso apresentar um pano de fundo para quem está nos acompanhando entenda do que estamos tratando. Daqui a pouco o sujeito já leu, mas a partir da tua resposta vai compreender ou sacar melhor um aspecto ou outro da obra. Nós temos um conto aqui com uma perspectiva futurista, já partindo do pressuposto que a humanidade, como a conhecemos, digamos aqui, terráqueos, já se encontra numa fase decadente, com problemas de multiplicação de humanos,
as pessoas já vivem em cápsulas, têm uma outra perspectiva de alimentação, e os próprios seres tratados aqui, como Mary A, Mary B, Mary C, Mary D, Mary E, são por códigos já. E aqui, antes de prosseguir nessa contextualização, nós estamos tratando, esse Mari é necessariamente do sexo feminino ou já é uma figura genérica? É uma figura do sexo feminino já. Necessariamente é. Porque eu também fiquei com essa impressão, mas será que já não se trata aqui de uma figura independentemente de gênero, já que seria uma figura praticamente genérica? Não, ainda incorpora um viés feminino. Esse circuito do A, B, C, D, E incorpora o viés feminino. Porque daí o que acontece? O nome se repete e vai se trocando por letras. E aí há uma própria... Não chega a ser uma competição, mas há uma problemática entre uma nova possibilidade humana ou de seres vivos no espaço em que nos encontramos e tu fazes uma contagem de um pós-final, de um pós-ocaso, algo como, tentando traçar um paralelo na história, se faz antes e depois de Cristo. Aqui é feito um antes e depois, eu estou percorrendo com... Do último suspiro. Antes e depois do último suspiro. Seria quase o último suspiro dos terráqueos. Isso. Foi quando ficou inviável respirar na Terra, no caso. Por isso que é o último suspiro. Daí, no caso, é um evento, entre aspas, um evento que é basicamente quando deu a gota final, né? Porque como a gente vê, por exemplo, em Hollywood, por exemplo, nos filmes mais famosos, tipo, não sempre filmes bons, mas filmes mais famosos, por exemplo, 2012. Daí a vida em cápsula. Isso. A gente sempre vê, tipo, por exemplo, o fim do mundo em grandes eventos, né? Nesse caso foi acontecendo aos pouquinhos. Tanto que ainda a vida humana está ali, está sobrevivendo do jeito dela, né? Essa questão da questão de gênero mais genérica, eu cheguei a pensar nisso, mas eu pensei em uma outra questão, tipo, que esse nosso meio de vida, tipo, sempre vai tentar ser mantido, querendo ou não. Sempre vai tentar ser mantido, tipo, o aspecto da vida, entre aspas, normal que a gente tem. Inclusive, tanto que existe ainda um governo ali, eu cito brevemente, mas existe ainda um governo, existe uma capital que, com os humanos, a raça humana está bem reduzida, né? E eles estão se criando por base de clonagem. Mas existe ainda, tipo, os líderes e essas Mari, existe uma Mari, no caso, superior, que é a Mari original. E depois os multiplicadores dela. Os multiplicadores dela, exatamente. A Mari A é no caso, um dos primeiros. Ela é um dos primeiros dessa Mari original. E ela está ali, ela e as crias delas, numa parte mais militar dessa nova humanidade. Por isso que, inclusive, ela se repete mesmo das filhas dela como crias. A B em diante, ela se repete da A. E ela mesma fica um tanto constrangida de ser considerada, entre aspas, mãe dessas multiplicações. Né? Sim. Tanto que ela confirma que ela acompanha o crescimento delas e tudo mais. É um crescimento mais acelerado, obviamente, ela até ali tem os seus 35 anos. A Maridê e a Maria são as mais novas, né? São ali na base dos 20, se eu não me engano, que eu tinha colocado elas. A Maria é um pouquinho mais novinha, um pouquinho mais acima dos 18. E as outras C e B, elas são as mais próximas da idade dela. Mas aquela questão de crescimento acelerado, que tem toda aquela questão de clonagem que a gente já conhece um pouquinho, por exemplo, a da ovelha Dolly, acho que é, que ela cresce, ela acabou morrendo de velhice muito antes da ovelha original, da Dolly original. Que é Porque a célula já começa com a idade Exatamente. De quem foi clonado. Exato. Assim. Então, tipo, as células que ela fornece, no caso, já tem uma certa idade. As fornecidas pela Maria na época, pela Maria original na época, já tem uma certa idade. E vão a partir dali. Eu não cheguei na época, olhar a perspectiva, tipo, de qual seria a idade certa dele. Esse tipo... Comp aqui seria o personagem masculino, digamos assim? O Comp, ele é basicamente o sistema operacional. O sistema operacional. Isso. Mas não tem identificação se é masculino? Não. É basicamente o Comp, mas por causa de o computador. Tá. Mas é basicamente por isso. Tá. Mas não... É por isso que eu te perguntei, porque assim, ó, há um foco num personagem feminino, mas não há mais aquela figura quase que precursora, assim, do casal, digamos. Talvez daí também os problemas de multiplicação? Pode ser também. Uma coisa que eu peguei muito, por exemplo, uma das minhas maiores influências nesse conto são duas grandes maiores influências. Valérian, que é um quadrinho franco-belga, da dupla Pierre Christine e Jean-Claude
Jean-Claude Mézières. É um quadrinho francês dos anos 60, fantástico, que tem essa questão de um futuro distante, que existe uma polícia temporal e tudo mais, mas a questão das pessoas dormirem em cápsulas, a questão do sonho que inclusive tem no começo, é uma referência a isso, que as pessoas elas dormem, têm sonhos direto, tipo sonhos bons em Valerian, e também a Ursula K. Le Guin, que eu peguei bastante do livro Os Despossuídos. E o livro começa a partir de uma descoberta de uma planta ou de uma flor. De uma planta... Uma planta que teria sido imediatamente posterior a esse último suspiro. E aí fica uma curiosidade de descobrir mais ou menos o que acontece hoje em dia quando é noticiado que teve um resto de um, sei lá, de um produto ou uma gota d'água num fóssil e o sujeito, mas talvez poderia ter acontecido uma vida humana em Marte. É mais ou menos o que se propõe aqui, guardando as devidas proporções, uma discussão. Mas teve uma planta com essas características e quando tu falas aqui o último suspiro, estamos tratando à luz de quem está no presente da obra, seria coisa de 400 anos atrás. Então aí as pessoas se problematizam para estudar como eram as pessoas nessa época. Então. Inclusive essa planta, ela é uma planta mutante, no caso, né? Já não é uma planta que existe, baseada na Onanthe croata, que é uma planta muito curiosa, que é uma planta que ela é venenosa. Se tu come, tu vai rir até morrer, literalmente. Ela distorce os músculos do teu rosto, faz tu rir. Inclusive, já tem um paralelo um pouquinho para o final, né? Eu já não vou contar muito além disso, mas é o que está já no começo do conto, que ela emite oxigênio como uma planta normal, ela faz fotossíntese e tudo mais, mas ela tem um aspecto misterioso ali no começo, tipo, que causa, e é por isso que vai esse grupo especial atrás, até porque o Jardim de Ossos em si é a floresta amazônica, né? Depois de muito tempo. Chamam de Jardim de Ossos por causa dos restos de animais e pessoas que estavam por lá, e as próprias árvores que acabaram, tipo, criando um aspecto mais pedregoso, aquelas árvores antigas, no caso, que não caem, que não morrem especificamente, mas elas acabam criando um aspecto de pedra, no caso, né? Olha só, como nós sempre fizemos, Eduardo, no Café com Letras, vamos dar uma pausa aqui, então, na abordagem de O Jardim de Ossos, conto, que é pauta do Café com Letras desta semana, e vamos de imediato para as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o escritor Eduardo Andrigo com o conto Jardim de Ossos, nós vamos dar uma pausa nessa abordagem. Eu vou pedir que de imediato, Eduardo, tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas, podem ser clássicos, escritores desconhecidos, algo que tu entendas que quem está em casa ou nos acompanhando de onde quer que seja, tem que correr atrás e ler também, encara a câmera ali e dá as tuas dicas. Então, o que eu quero falar são de 4 autores específicos, um já bem conhecido e outros 3 autores independentes. A minha própria editora, a Caroline Telles, ela tem um conto Elara e o Segredo das Folhas, também está na Amazon por esse mesmo esquema. É um conto de fantasia mais pro lado muçulmano e tudo mais, ela é fantástica, eu recomendo dar uma leitura. O próprio Alex Silva é um autor nordestino, e o conto dele, A Noite Tem Mil Olhos, uma história também de sci-fi. No caso, e também uma colega dele, que é a GG Diniz, com os contos da base na Rainha do Ignoto, se não me engano, que são 2 autores que eles são precursores do sertão punk, que é um movimento nordestino, no caso, que fala sobre sobre futuros distópicos, também nem tanto, sobre um sertão do futuro, basicamente, né? São 3 autores fantásticos, todos eles do Nordeste, e um autor que é uma grande influência para mim nos últimos meses, que é um autor paulista, que é o Lourenço Mutarelli. Eu sou extremamente fã do cara, inclusive a perspectiva negativa que ele tem sobre o mundo atual ali, que ele, tanto nos quadrinhos quanto nos livros dele, ele é muito negativo. Ele até fala que ele sai melhor dos contos dele, de tanta desgraça que ele escreve, ele sai uma pessoa melhor. São esses autores que eu recomendo de agora, todos os autores brasileiros fantásticos. E claro, de internacional, a Ursula K. Le Guin é para todos os gostos, não tem jeito, é uma escritora que todos deveriam conhecer. Embora o livro, no caso, o conto, enfim, o formato de e-book, não deixa de ser um livro, ele tem uma introdução e seja organizado assim,
se propõe a ter um final. Na real, o conto apresenta uma estruturação de um conceito, de uma era, de um perfil de personagens, mas fica, digamos assim, a noção de que tu estás estruturando um cenário. Ou seja, não há personagens suficientes ainda, um enredo quase que em fase inicial. Seria aquela situação assim, o sujeito apresenta o primeiro capítulo, se a editora aprova, ele continua com os demais capítulos. Tu pretendes promover uma sequência nesse trabalho aqui? Sim, com certeza. Já teve, inclusive, vários pedidos de gente pedindo uma sequência dessa história, até porque ela fecha basicamente 2 personagens ali, né? A Maria e outra Mari, que eu não vou falar exatamente para a pessoa poder ler. Ela fecha essas 2 pessoas, mas não fecha o mundo em si. Tu tens que apresentar outros personagens. Sim. Acredito, enfim, impressão de quem leu aqui. Não, exatamente. Vão ser apresentados outros personagens, sim, com certeza. Vai ser feita outra sequência, uma sequência que eu pretendo que seja maior, porque como eu estruturei num formato de conto bem curtinho, é uma historinha para se fechar em si. Tu pode ler ela sozinha, tu vai sentir falta, claro, de outras coisas, de outras pessoas, outros aspectos do mundo. Ela é proposital essa parte, exatamente porque eu quero dar uma continuação para ela. E é uma continuação que eu pretendo ser em um formato mais noveleta, um formato maior, um formato de pelo menos umas 100... Tu vais esticar esse conto ou tu vais agregar outros contos e tentar o fio condutor a partir da união dos contos numa obra só? Eu vou tentar, na verdade, fazer uma história maior a partir do final que eu deixei. Tá. A partir daquilo lá que acontece no final, é um final um tanto chocante, mas inclusive, como a gente já tem o aspecto de clones e tudo mais ali, é um outro aspecto que eu quero abordar, dessa questão tipo, que ficou bem vago, claramente. Por mais que a Mariala se questione muito a questão das crias dela, como ela acompanha a vida, é algo que eu pretendo continuar a partir daquele final que eu coloquei. Não vou dar spoilers, estou tentando me segurar para não dar nenhum spoiler do final, que é um final que eu realmente gosto muito dele, mas que ele deixa a margem para, tipo, o que vai acontecer com o mundo a partir dali, com aquela descoberta, com aqueles acontecimentos, com aquela pessoa que pode influenciar outras pessoas. É uma questão toda que eu quero abordar depois em uma história maior. Na verdade, ela pode ser bem vista como um prólogo para algo maior mesmo, para um livro maior. Talvez não outros contos, mas uma história maior mesmo. A parte fascinante, sobretudo para quem acompanha a ficção científica e tenta se problematizar para onde iremos, o futuro da humanidade. Eu lembro daquelas séries, Um Mundo Sem Ninguém. Aqui tu problematizas uma situação interessante, a escassez de oxigênio. Quer dizer, as pessoas já precisam viver em cápsulas, as plantas que existem. Como é que tu usaste o termo das plantas? Elas são por metamorfose, Elas são plantas mutantes mesmo. Mutantes, né? Quer dizer, já estão vivendo de uma forma não dependente mais de água e oxigênio. Quer dizer, é um mundo... mutante, exatamente, mas é um mundo se metamorfoseando, digamos assim, se pudermos usar esse termo, já para uma situação pós a que nos encontramos. Vai nessa toada, hein? Nesse caso, é bem como eu falei antes um pouquinho sobre a questão do fim do mundo em grandes eventos. O mundo ele vai mudando sempre, o que eu acredito muito, como teve ali bem no futuro, pelo menos uns 1000 anos no futuro ali, eu situei a história, eu gosto de pensar que tipo, a Terra vai estar aqui depois da humanidade. Obviamente, a Terra está aqui depois de inúmeras espécies de dinossauros, claramente depois da Era do Gelo e tudo mais. Alguma coisa ocorre para que a espécie dominante acabe, mesmo que seja aos poucos, e outra vai começar. E é aí onde eu queria chegar nesse conto. A gente está basicamente causando não sei se posso usar a palavra, é um suicídio global, essa questão ambiental que a gente está vivendo agora. É um grande suicídio global. A Terra vai estar aqui depois que a gente se for, depois que a humanidade se for, e outra vai tomar nosso lugar. Essa planta nada mais como ela conta na própria história mesmo, nada mais é da Terra se recuperando de algo, ela vai acabar acontecendo, a Terra já foi uma bola de lava, já foi uma bola de gelo, já foi um pouco de tudo, e ela vai continuar aqui depois que a gente for.
Até, claro, que o Sol explodiu e a gente era tudo que a gente era. Mas, Tu enfim. prevês, então, uma civilização pós-humana, que Exato. muitos cientistas tratam disso, até com uma certa seriedade aí. Sim. Não é uma mera especulação, né? É algo que eu... Agora, viver à base de clone também não deixa de ser uma tática suicida, porque você está multiplicando fragilidades também, né? Sim, exatamente. É uma multiplicação provisória, né? Ela não pressupõe... Porque acontece, quando há a fecundação, há uma recombinação genética, no sentido de pegar fragilidades, pegar potencialidades, e geneticamente esse jogo vai fortalecendo a própria civilização, pelo menos se acredita nisso, né? Por seleção natural. Agora, na medida em que se reduz a humanidade a clones, então quase que um suicídio no médio prazo. Para a evolução, né? Para a evolução, basicamente. Exatamente. Claro, tem aspectos que a gente pode usar na clonagem, tipo de corrigir erros geneticamente, coisa assim, né? E pode existir isso, mas é uma questão, tipo, uma hora não vai ser mais viável nisso. Por isso até que eu puxei a obra dos Despossuídos da Ursula K. Le Guin, que existe uma terra no livro que é a Terran, que é basicamente a nossa terra. E uma personagem que representa, que é a ministra, não, desculpa, que é a embaixadora de Terran, ela comenta que, tipo, já não existe, é muito difícil respirar, que eles mesmos causaram aquilo, é muito difícil respirar em Terran. E eu queria puxar, é uma ideiazinha que ficou ali solta na história, né, da Úrsula, e eu acabei, tipo, não, eu quero trabalhar sobre isso. O que nós fizemos, o que nós causamos e o que vai ser depois. Talvez a humanidade, com essa questão da clonagem, vai acabar mesmo, a Terra vai acabar voltando a um estado mais primal, né? É o que eu imagino que aconteça, e vai partir dali alguma outra espécie pós-humana, baseada na humanidade, né? De onde parou, possa surgir de uma questão, tipo, quase, vamos dizer, pré-histórica, né? Tu tratas bastante esse Comp, que eu até questionei, se poderia ser um personagem masculino, mas não, é um sistema operacional e ponto. Não tem maiores implicações. Ainda assim, é um sistema operacional que regula e ganha matizes, por que não dizer humanos, sim, na medida em que raciocina e discute, que também voltamos àquele temor, àquela competição entre o homem e a máquina, ou a junção do homem e da máquina, Robocop, sei lá, o homem de $1 milhão, essas histórias todas, a porta automática, enfim. Aqui existe a inteligência artificial. Tu pretendes também amadurecer nisso, porque aqui ainda esse computador, ele ainda é uma figura acessória. Ele é muito mais ajudante do que um protagonista. Tu pretendes também protagonizar uma disputa entre o humano e a máquina? Talvez mais uma questão pessoal, sim. Uma questão pessoal dos personagens mesmo. Por causa que como a gente já está falando de um futuro muito adiante, o Comp, ele é sim um sistema operacional, como a gente tem nos celulares, tudo assim, mas tu vê que ele controla, como tu falou, ele controla muita coisa. Ele controla a alimentação, ele controla o acordar das pessoas, ele controla as cápsulas, ele controla toda a questão, tipo, onde você deve ir agora. Que ele indica onde é que está a planta, onde é que a Maria deve ir. É uma questão, tipo, é uma missão dada mesmo para ela pelo Comp. Os humanos estão funcionando de uma forma bastante programada aqui. Bastante programada, exatamente. Por isso que eu te perguntei, porque fica uma lacuna, uma brecha, né? Que tu podes explorar ou não, né? Uma questão do autor. Sim. O Comp eu peguei bem, voltando às referências, eu peguei bem aquela questão do filme WALL-E, da Pixar, que tem agora esqueci, me fugiu o nome do sistema operacional que controla toda a questão da nave humana, que tipo, ele não quer que voltem para a Terra, porque a Terra, como eu falei, a Terra está começando a se reconstruir em WALL-E, né? E ele não quer que voltem para a Terra, porque não acha viável tudo mais os humanos voltarem. E eu acho aquele vilão muito bom. Eu acho, tipo, um ser que, tipo, não, você não pode fazer o que você quer porque não é viável para você, você vai ficar aqui e é isso. Acho muito bom. O Comp, ele já tá ali, ele já controla. Então, tipo, não é exatamente o antagonista, ele é mais uma questão de, tipo, o que tá lá puxando as cordinhas. Um outro ponto que agora me ocorre, ouvindo essa tua última intervenção, teu último comentário, os nomes não têm tanto destaque. E hoje em dia ainda é muito forte isso. O nome completo, a homenagem, estamos numa casa legislativa. Então,
na Serra Gaúcha, Caxias do Sul, qual é teu sobrenome, de que família tu vens. Aqui, basicamente, o personagem é apresentado por um apelido, já não é Mariana, é a Mari, A, B, C, D, no caso seria o Eduardo, A, B, C, D, eu, Fábio, A, B, C, D, E, e por aí afora. Quer dizer, já são clones, então a própria denominação das pessoas já está em códigos aqui. Então já não é uma questão de prestígio ou desprestígio, mas já há uma coisificação da perspectiva humana aqui. Sim, exatamente. Bem como eu falei, essas Maris, a Maria já surgiu de uma Mari original. Então, essa Mari original é vista como humana. Tanto que, como a própria Maria já se situa perto dos clones dela como crias, como basicamente soldados, né, que estão ali para ser jogados contra alguma coisa, ou para buscar alguma coisa, enfim. Existe sim essa coisificação, existe sim essa pessoa, tanto que ela se preocupa muito com o desvio de uma das clones dela, né? De longe do modo das outras pensarem, das outras agirem. Então, é algo também que eu pretendo trabalhar num contexto maior depois, dessa questão de existir pessoas, sim, que são, entre grandes aspas, pessoas normais, que se veem como pessoas, e essas outras crias, no caso, esses clones que estão vindo ali como uma alternativa à humanidade, né, que a gente já conhece. Sim, uma mudança de categoria. Isso. Quase que uma sociedade em castas, enfim. Isso, exatamente. Eduardo, quero te agradecer imensamente. Entramos agora, a nossa produção facinal aí no minuto final do nosso bate-papo, digamos assim. O tempo voa aqui, o assunto é muito instigante. E eu até te confesso, eu parei a pensar, mas vem cá, um programa de quase meia hora, nós vamos debater em cima só de um conto aqui de poucas páginas e, olha, o tempo ficou pequeno, dada a criatividade da tua escrita e também as provocações que cada enfoque aqui do conto vão gerando. Então eu vou pedir que de forma breve tu te despeças, ao mesmo tempo que te agradeço, e já deixo o convite para que tu tragas aqui a sequência. Não sabemos exatamente que formato, mas nos próximos meses tu tragas a sequência aqui de O Jardim de Ossos. Bom, com certeza, agradeço muito o convite, foi maravilhoso estar aqui. Obrigado a quem está assistindo também. Com certeza eu pretendo voltar aqui para a sequência. Eu já estou planejando ela, já está começando a ser estruturada. Sem falar também de outros dois trabalhos um pouquinho mais de fôlego que eu quero lançar também de forma independente. Eu tenho alguns trabalhos com editoras também, com a editora Cartola, editora Cyberus, de antologias que eu participei. E, novamente, agradeço demais estar aqui, foi maravilhoso. Espero voltar, com certeza. E o que vem aí também em e-book. Também é e-book, por enquanto sim. Então, mais uma vez, muito obrigado, a honra foi toda nossa. Acabamos de conversar aqui com Eduardo Andrigo, escritor que nos brindou com um conto aí que já vem beirando os 2.000 acessos na Amazon, mais ou menos. Conto Jardim de Ossos, pauta do Café com Letras desta semana, eu aqui com o celular na mão no formato e-book. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.